Preste atenção na resposta do pastor Alcionei Miranda à mesma questão. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, lá em Embu das Artes, e representa aqui o pensamento arminiano. Qual é a posição que o senhor vai defender, pastor? Muito bem. Pastor Heber, nós defendemos que a eleição de Deus ela é baseada na sua presciência. Porque, segundo, e com todo respeito ao pensamento do pastor Marcos, segundo o posicionamento dele, Deus, na minha concepção, seria muito injusto em condenar aquele que sequer ele deu a chance de salvar. Se ele escolhe um para salvação e escolhe outro para perdição, Deus seria, no mínimo, injusto, porque condena uns sem sequer ter dado a este a oportunidade de salvação. Na nossa concepção, segundo o pensamento arminiano, Deus ele escolhe, ele elege com base na sua presciência. Ele dá o chamado para a salvação é universal. Segundo o pensamento do pastor Marcos, alguns que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo pela televisão, não foram chamados para a salvação. E por mais que você queira, você não terá oportunidade. Segundo o pensamento do pastor Marcos, na minha concepção, o chamado para a salvação é universal. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é universal. Você que está nos ouvindo também tem oportunidade de salvação. O que vai determinar a nossa salvação não é o nosso mérito, a nossa capacidade de nos auto-justificar diante de Deus, porque somos incapazes de tal feito. O que vai determinar a nossa salvação ou não é nós aceitarmos pela fé, e aí entra o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, de aceitarmos pela fé o sacrifício expiatório de Jesus como suficiente para me justificar. Então, em cooperação, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Na medida em que eu desejo, na medida em que eu quero, na medida em que eu aceito, isso não me torna justificado, mas isso faz com que o sacrifício de Cristo ele possa ser suficiente para me salvar. E aí então eu fui eleito e escolhido para a salvação. Mas o chamado é universal. Deus sabe se eu serei ou não fiel. Deus sabe se eu serei ou não fiel até a morte. Deus conhece, mas o chamado é universal. Deus não interfere na minha escolha, Deus deixa que eu escolha, que eu faça a minha escolha, mas Ele já sabe se eu vou ser ou não fiel, mas Ele não interfere nessa minha escolha. Então essa é a posição da eleição